Sabadão com duelo de europeus na Copa do Mundo de Clubes e Série B do Campeonato Brasileiro. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão com muito futebol, né? Duas competições aqui que a gente vai analisar a partir de agora. Os últimos dois jogos, né? Das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e também 3 joguinhos da Série B, né? Que tá movimentando aí o futebol brasileiro nas últimas semanas. Vamos analisar, eu estou aqui com ele, mais uma vez, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Temos 2 duelos aí das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que ambos poderiam muito bem ser finais do UEFA Champions League. Inclusive tivemos uma recentemente, que foi Real e Borussia Dortmund. PSG e Bayern de Munique, eu acredito inclusive que são os 2 grandes favoritos aí, né, desses 8 que restaram. Quem passar aí será tratado, ao meu ver, como o principal favorito da competição. Tem o Real Madrid também, mas eu acho que esses 2 aí estão até um pouquinho melhor do que o Real. Vamos dar uma analisada agora nesses 5 confrontos para você apostador. 2 da Copa do Mundo, 3 da Série B, agora. Bom, vamos começar com o PSG e Bayern, né? O primeiro jogo desse sábado, 1 da tarde, tá? Lá no Mercedes-Benz Stadium, e é até importante a gente dizer, porque a 1 da tarde, calor, vai ser um jogo ruim, lento. Esse estádio é fechado e climatizado, tá? Então, até por isso os jogos da 1 da tarde estão sendo colocados aí no Mercedes-Benz, porque aí a questão da temperatura não vai influenciar tanto aí nesse jogo entre franceses e alemães, Matheus Montenegro. Perfeito. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, né, trazer informações sobre as equipes. Inclusive tem um QR Code aqui, você pode apontar a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o app. Beleza? Para você ter acesso aí a informações, estatísticas, tabela de classificação, últimos confrontos, tudo tá lá disponível no aplicativo do Game Arena, beleza? Vamos começar pelo PSG, vamos dar uma olhadinha como chega a equipe francesa, né? O time que meteu 4-0 no Inter Miami foi o confronto mais fácil aí dessas oitavas de final, né? Em termos de a maior previsibilidade seria estar enfrentando o Porto nessas oitavas. O Porto fez uma campanha péssima na fase de grupos. Ou o Palmeiras até, eventualmente, né? E na primeira fase, perdeu só para o Botafogo, né? Foi o único jogo, inclusive, que o PSG levou gol. Foi soberano contra o Seattle Sounders, poderia até ter feito mais, estava com o pezinho no freio ali, só venceu por 2-0. Na estreia meteu 4 no Atlético de Madrid, aí passou por cima, quando teve um adversário ali contra um clube europeu, né? Dá pra ver que o PSG jogou a vera ali, foi com tudo pra cima. Tem um dos melhores ataques da competição, com 10 gols marcados. Muito bem, e os alemães? Bom, os alemães têm o melhor ataque da competição, mas aí a gente pode até dar uma relativizada, porque enfrentou o Auckland, né, na estreia, 10-0. 10-0 no Auckland, aí venceu o Boca Juniors por 2-1. Perdeu do Benfica por 1-0, mas vale lembrar que foi um jogo que ele entrou com o time reserva, né? Os titulares entraram ali, uma parte deles no segundo tempo, e aí contra o Flamengo, né? Abriu 2-0 muito rápido. Sim. E aí soube administrar o resultado e venceu por 4-2. Mas tomou gol em 3 dos 4. Não, não pode dizer que tomou em todos, porque o Auckland a gente tem que desconsiderar, velho. Não dá pra gente utilizar como parâmetro, né? E esse é um ponto que eu trago aí bem negativo pro Bayern de Munique, tá? 5 gols sofridos, ou 4 gols sofridos aí nesses últimos 3 jogos, né? Um sistema defensivo que, de fato, aí deixando um pouco a desejar, né? Mesmo com o Neuer ali no gol, o Bayern não tá isso tudo muito ofensivo, né? Demais. Aí... É muito ofensivo. O ataque é poderosíssimo. Pô, chega no segundo tempo, entra o Musiala. Eu acho que o Musiala seria titular em qualquer equipe do mundo hoje em dia, se brincar. De fato, aí, ofensivamente, o Bayern de Munique é absurdo. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque as odds, né, apresentam um favoritismo do PSG, que eu acho justo, né? Sim. Mas não dá para duvidar do Bayern, PSG, né? Da competição. É um jogo difícil aí para resultado final, porque o Bayern... O Bayern é o Bayern, né? Cara, pode muito bem ser um empate esse jogo aqui, 1-1, 2-2, até 3-3, eu acho que é bem a cara de um joguinho aqui como esse, tá? De fato, existe aí um favoritismo um pouco maior, até relativamente alto, né? Por exemplo, se você confia muito no Bayern de Munique, pô, a classificação tá pagando 2,16, né? Tá boa, é um valor alto. Até uma dupla hipótese, né? Até o dupla hipótese mesmo, 1,61, que aí se empatar no tempo regulamentar, aqui vai ser green, né? A classificação ele teria que ainda, obviamente, passar no tempo adicional ou nos pênaltis, né? Bom, focar em gols, né, velho? Eu acho que é a tônica desse confronto. Inclusive, as odds, elas nem são tão atrativas. Se a gente utiliza aqui como parâmetro a linha do 2,5, você vê uma discrepância muito grande do mais de 2,5 para o menos de 2,5. Porque é a tendência desse jogo, velho. São duas equipes. Por mais que você possa até usar o argumento, mas o PSG tem uma defesa muito sólida, só levou um gol. Mas ele não enfrentou o Bayern, né? Ele não enfrentou o Bayern. E por isso, velho, mesmo não sendo uma odd tão atrativa, eu acho que acaba sendo de fato mais seguro, né? Prefiro confiar aqui no ambas marcam do que qualquer coisa relacionada ao resultado final. Muito bem, então dica dada aí para PSG e Bayern, né? O ambas marcam aí. Tem de ser um confronto bem movimentado, né? Eu acredito que sim. Estádio climatizado, enfim, para o Bayern também é importante, né? Talvez. Eu digo que esse ambas marcam bate no primeiro tempo. Também acho. Bom, vamos agora para outro duelo europeu, né? Temos Real Madrid e Borussia Dortmund, né? Que foi a final aí
da Liga dos Campeões da temporada 23, 24, né? Isso, ano passado. E o Real venceu por 2-0. O jogo é sábado, 5 da tarde, lá no MetLife Stadium. Pois é, joguinho interessante aí, mais um pra gente analisar, um duelo de europeus. Vamos que vamos. É impressionante, né, esse chaveamento, como ficou distinto do outro, né? A gente Esse chaveamento deu a lógica, né? Exatamente. De um lado deu a lógica, na outra só o Chelsea dos favoritos tá ainda classificado, né? A tendência era ser Atlético de Madrid, Chelsea, Inter e City, né? E aí a gente tinha uma mini Liga dos Campeões, mas aí os brasileiros e o Al Hilal atrapalharam. Pois é, vamos que vamos agora para o nosso aplicativo mais uma vez, dar uma analisada aí nas duas equipes, né? O Real Madrid, como é que chega? Bom, vamos dar uma olhada, porque o Real, ele venceu a Juventus por 1-0, né? Uma grande surpresa, inclusive, desse Mundial é o Gonçalo Garcia, né? O atacante do Real Madrid, marcou gol, né? Marcou contra a Juventus também. Fez 3-0 no Salzburg, soberano, tranquilo. 3-1 no Pachuca também. A gente pode até dizer que não sofreu, porque pô, o Real jogou com 1 a menos desde o início. Opa, quase que só lá vai embora. Jogou com 1 a menos desde o início e conseguiu fazer o placar ali de boa. Realmente, pode dizer, o tropeço foi 1-1 contra o Al Hilal, que também quase ganha, né? O Valverde perdeu um pênalti ali já no segundo tempo, mas de fato foi um joguinho um pouco mais difícil. Mas, cara, eu acho que o Real Madrid, o futebol apresentado pelo Real Madrid, ele é melhor do que o do Borussia e o time também, sem dúvidas nenhuma, é melhor, né? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional? Não, analisar o Borussia. Acho que Borussia, é bom, né? Acho que é bom. O Borussia venceu o Monterrey 2-1. Fez 2-0 cedo e ficou administrado, né? Ainda levou um gol. O Borussia... Teve um calorzinho no final ainda. Ele empatou em 0-0 com o Fluminense, jogando pior. Exato. Aí contra o Mamelodi foi um jogo com muitos gols, né? Um jogo bem movimentado ali, 4-3, mas até no final do jogo correu um risco de levar um empate. 4-4. Contra o Santos, esperava um resultado mais elástico, foi só 1-0. E contra o Monterrey, quando a gente esperava, de fato, vai ser uma grande atuação do Borussia. Até abriu 2-0 de uma forma tranquila, mas depois botou o pé no freio, né? O Monterrey até assustou no final. Enfim, então é um time que não passa tanta confiança não. E tomou gol aí, tomou 3 do Mamelodi, tomou gol do Monterrey e também não tem uma defesa tão segura. E do Fluminense só não tomou porque o Fluminense foi incompetente. Né? Exatamente, exatamente. E não teremos o confronto entre os irmãos Bellingham, né? Isso, tomou amarelo. Tomou amarelo e não vai jogar o Joby Bellingham, que é o do Borussia Dortmund, né? Bom, vamos lá para o nosso momento Bet Nacional. Agora sim, Fábio Hermano. A gente deu a vitória do Real Madrid, que assim, a discrepância de odds a gente pode até considerar alta, né? Tá sendo dado um favoritismo muito grande aí para o Real Madrid nesse confronto. Mas eu confio muito nos merengues, tá, velho? Eu confio muito aqui. Eu acho que é importante a gente destacar até o ambas marcam, só que, custo-benefício, eu prefiro a vitória do Real ainda, tá? Pra mim é um comparativo muito simples, que inclusive a gente fez a mesma análise em Real Madrid e Juventus, né? O ambas marcam é uma boa, mas eu prefiro confiar que esse jogo pode muito bem ser 1-0, 2-0 ou 3-0 Real Madrid, do que pode ser um 1-1, 2-2, tá? Eu prefiro confiar apenas no Real Madrid. Por quê? O Borussia não faz um Mundial tão bom. Ele chega aqui nas quartas de final, mas sem grandes atuações, sem muito brilho, jogou pior do que o Fluminense, quase perde para uma equipe sul-africana, só fez 1-0 na equipe sul-coreana do Ulsan, 2-1 apenas no Monterrey. Então, velho, eu não vou confiar nesse Borussia, apesar de achar que esse ambos marcam vai bater, tá? Meu palpite aqui é meio que um 3-1 Real Madrid, 4-1 até eventualmente. E por isso, velho, eu fico com a vitória do Real. Eu acho que passa mais confiança, é um time mais qualificado, tá jogando mais bola. Então, mesmo sendo um confronto contra um europeu de alto nível, eu acho que vai dar Real. Muito bem, então vitória do Real, nossa dica aí para o confronto contra o Borussia Dortmund. Bom, agora vamos falar da competição que interessa, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois né? é. Temos aí Avaí e Paysandu, né, Paysandu numa crescente, Avaí no G4, jogo duelo sábado. Alve Azul? Alve Anil? Alve Celeste, né? Alve Celeste. 7h30 da noite lá na Ressacada. Pois é. 15ª rodada da Série B. Temos o Leão contra o Bicolor, né? Avaí e Paysandu, joguinho muito bom, joguinho interessante. Porque o Paysandu, se a gente vai olhar agora no nosso, inclusive no nosso aplicativo do Game Arena, né, para dar uma ilustrada, o Paysandu ele é o vice-lanterna, mas ele vem de 3 vitórias seguidas, velho. Porque o início do Papão da Curuzu foi horrível nessa Série B. Eu acho que foram 11 rodadas sem vencer, né? Isso. Eram 4 empates e 7 derrotas, 4 pontos marcados, o Paysandu tinha de 33, e aí ele engata 3 vitórias seguidas, incluindo vitória no Clássico Repá, e agora deu uma empolgada. Mas tem um adversário muito duro pela frente, que é o Avaí, que tá em 4º lugar, tá no G4, brigando pelo acesso, com 23 pontos marcados até aqui. O Paysandu, só para ilustrar, só tem 13, tá lá em 14º. É isso, vamos para os resultados, né, recentes, começando pelo time catarinense, que venceu o Clássico fora de casa, né, contra o Criciúma. Inclusive, demos a dica gol do Avaí, né, que estava uma odd muito alta. Muito alta. Bateu rápido, 15 rápido, minutos, né? se eu não me engano, Isso. 10 minutos.
Antes, perdeu em casa do Atlético Paranaense, a única derrota como mandante, né, nessa Série B foi pro Atlético, e aí fora empatou com Volta Redonda, em casa e bons resultados. Venceu o CRB, por exemplo, aí perdeu do Curitiba fora, mas em casa teve... Vitória contra a Chape. Contra a Chape, empate fora contra a Ferroviária, aí teve um tropeço contra o Atlético Goianiense. E 2-1 perdeu do Goiás e 3-0 no América Mineiro. E de lei, né, aquela coisinha da Série B, no máximo aí 3 golzinhos por jogo, né, uma tônica geral. O Paysandu é um momento bem distinto, né, que a equipe vive. Como eu disse, foram 11 partidas seguidas sem vencer, agora vem de 3 vitórias seguidas. Joguinhos de poucos gols também, o Paysandu, salvo engano, ele ainda tem o pior ataque dessa Série B, né? Ele só tem 9 gols marcados, eu acho. Isso. Foram 3 vitórias no Pará, né? Bom lembrar isso. Tem esse ponto, né, que o Repá, obviamente, foi no Mangueirão também, né? O time só conseguiu marcar 4 gols, inclusive, nessas 3 vitórias, né? 2 delas foram por 1-0, placarzinho mínimo. Contra a Ferroviária, velho, saiu perdendo, virou no segundo tempo, né? 2 gols no segundo tempo. Joguinhos de poucos gols, de forma geral, né? Eu acho que o Paysandu nem vale muito a pena a gente explorar antes disso, porque realmente houve uma virada de chave muito grande com a chegada do treinador, Claudinei Oliveira, inclusive, teve mudança de treinador, né? O time teve um ímpeto um pouco maior, mas agora tem uma tarefa duríssima, tá? Uma tarefa duríssima aí. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é do Avaí, mas com a odd interessante, acima de 1,70. Paysandu ali como azarão, né? Mas quem confiar aí, por exemplo, num gol do Paysandu, né? Certamente deve estar pagando uma boa odd. Mas eu acho que o Avaí tá no G4, vem de vitória, no Clássico. Pois é, cara, assim, pra cravar a vitória seca do Avaí, eu não vou mentir que eu tenho um medinho por causa desse momento do Paysandu, que é muito bom, né, velho? São 3 vitórias consecutivas. Até acho que o Avaí vai ganhar, tá? Mas tem um leve receio, velho, um leve receio. Se você quiser uma odd mais alta, eu recomendo, de fato, aí, a vitória do Avaí, que paga 1,76. Mas eu acredito, velho, que seja mais confiável, né? A gente vai se proteger um pouquinho a mais aqui e, consequentemente, óbvio, a odd vai ser menor, só que acaba sendo mais seguro. Pegar o dupla hipótese do Avaí em menos de 3,5. Nenhum jogo do Avaí na Série B saiu 4 ou mais gols, se não me engano. Pelo menos naquele retrospecto que a gente viu ali de 10 jogos. Paysandu também, né? Paysandu também não. Paysandu até teve umas derrotas aí que ele, eu acho que ele tomou um 4-0 e teve um 3-1 que ele perdeu também. Mas de forma geral, eu acho que é muito difícil sair 4 ou mais gols. Paysandu, se não tiver o pior ataque dessa Série B, é um dos piores, tá? Acho que são 9 gols marcados apenas. Então, no máximo, eu coloco aqui um golzinho do Papão e aí um 2-1 pro Avaí, vamos botar, na pior das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, ao meu ver, eu acho que não vai chegar a isso, né? Eu confio em uma vitória do Avaí, 1-0 ou 2-0, ao meu ver, e se for para ser empate, é 0-0, 1-1. Então, você coloca aí esses 2 empates no bolo, considerando essa boa fase do Paysandu, acho que vale a pena respeitar o Papão. Então, não descarto ser um desses 2 empates e por isso prefiro ficar nessa opção aqui. Mesmo sendo a odd mais baixa, é mais seguro, né? Muito bem, então indicada aí para Avaí e Paysandu, né? Dupla hipótese do time catarinense, né? O time havaiano, e o menos de 3,5 gols, né? 0-0, 1-1, e vitórias do Avaí até 3-0, 2-1, São 2-0, 6 possíveis 1-0, placares. enfim. Temos 4 vitórias e 2 empates na conta. Estamos bem cobertos aí. Bom, vamos agora falar de Amazonas e Atlético Paranaense, tá? O jogo sábado às 8h30 da noite lá no Carlos Zammit. 8h30 é horário de Brasília, né? Mas em Manaus será às 7h30. Perfeito. Lembrar, né? Jogo pela 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético que não engrena, né? Pois é, até teve, acho que foram 2 vitórias seguidas, né? Perdeu o clássico em casa, aí perde né? o clássico em casa, né? Complicado aí. Bom, vamos dar uma analisada lá no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor isso aí. O momento das 2 equipes a gente vê aí que são bem conturbados, né? Digamos assim, em relação a quantidades é até igual, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate no retrospecto recente. 2 times instáveis que não passam essa confiança tão grande, tá? O Atlético Paranaense ali em nono, 20 pontos marcados, apenas nono, né? É muito pouco para o que se esperava do Furacão. Inclusive era o grande candidato ao título até dessa Série B, mas tá ali na briga pelo acesso, né? Vale sempre ressaltar que a Série B tá achatadinha, são apenas 3 pontos ali pro G4, então a vitória aqui já aproxima muito aí o Furacão dos 4 melhores colocados. E o Amazonas tá na zona 18º lugar com 14 pontos marcados até porque ele é Amazonas, né? Por isso que ele tá na zona. Tem esse ponto. E aí tem uma estatística relevante, são 2 das piores defesas, tá? 19 gols sofridos em 14 jogos. Só o Atlético tem uma defesa pior. O Atlético sofreu 21, salvo engano. O Amazonas sofreu 19, o Atlético Paranaense também. O que é muito curioso, porque o Atlético Paranaense ele tem a segunda pior defesa, mas está em nono. Porque ele tem o melhor ataque. Ao lado de, acho que é Goiás, e mais outro time tem 18 gols marcados. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Amazonas, que tem jogos relativamente movimentados, né? Mas marca um bate com frequência, algo que não é tão comum na Série B, né? Empatou fora com o Novo Horizontino, um bom resultado, venceu em casa o Vila Nova, aí contra o Criciúma, jogo movimentado, perdeu por 3-2, venceu o Atlético em casa 1-0, e antes havia sofrido uma sonora goleada 4-0 aí contra a Chapecoense. Mas foi um dos poucos jogos que ele não fez gol, né? Um time que deixa gol aí
na grande maioria dos seus jogos. Cara, ele marcou em 7 dos últimos 8, tá? O Amazonas que deu uma melhorada, né? Eu acho que ele chegou até a ser lanterna um tempo ali, deu uma melhoradinha, deu uma guinada. Ofensivamente, pelo menos, vem funcionando. Só não fez gol aí nessa derrota por 4-0, fora contra a Chapecoense. E por outro lado, a gente tem um Atlético Paranaense que esse foge mais ainda da tônica da Série B, tá? Que normalmente é jogos de poucos gols. Os jogos do Atlético Paranaense até teve 1-0 aí recentemente, mas a gente vai ver que são bem movimentados. A média de gols em jogos do Atlético... Sobretudo fora, né? Sobretudo fora, pois é. 2-1 contra o Avaí, meteu 2-1 ali no Remo também, 2-2 contra o Operário. A média de gols em jogos do Atlético Paranaense, ela é disparadamente a maior da Série B, tá? Foram 18 marcados e 19 sofridos, ou seja, saíram 37 gols em 14 jogos. É quase uma média de 3 gols por jogo, o que é muito alto para uma Série B de Brasileirão. Bom, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do time visitante, tá? Algo meio raro aí. Mas dá para confiar? Para uma Série B, né? Mas o Atlético tem mais elenco, mas o Amazonas é um time que em grande. casa... O Amazonas é o pior visitante, mas em casa ele consegue complicar para muita gente, né? Pois é, talvez até fator desgaste, né, também, o fato de jogar em Manaus pode acabar influenciando, o fator casa acaba sendo muito forte aí realmente para a Onça, e eu não confio não em nenhum dos dois times, na verdade. Eu ia dizer que não confio no Atlético, né, porque é favorito, é muito difícil. Não, até pra gente, sei lá, pegar um dupla hipótese com menos 3,5, como a gente gosta de fazer às vezes, empate e nula aposta. Cara, eu não descarto uma vitória para qualquer um dos dois lados não, tá? E eu acabo enxergando mais valor aqui no mais de 1,5 gols. Por quê? Mesmo o Amazonas sendo uma equipe ali de 18º, né, o antepenúltimo lugar, ofensivamente ela tem funcionado muito bem. Como a gente disse, marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos. É muita coisa, tá? Os últimos jogos do Amazonas têm sido muito movimentados. Saindo aí, teve 3-2, 4-0, 2-1, 1-1. Jogos bem movimentados para a Série B. E o Atlético Paranaense ainda mais, velho. É o time com maior média de gols nessa segunda divisão nacional. São 37 gols que saíram em 14 jogos do Furacão. Tem a segunda pior defesa e o melhor ataque da competição. Então, pelo menos 2 golzinhos, eu acho que a gente se protege muito aqui. Velho, eu não descarto ser 2-0 para nenhum dos dois lados não, tá? Por isso que eu fujo de resultado final. E aqui só vai dar red se for 1-0 para um dos dois lados ou 0-0. São os o gol do Amazonas só tem uma boa odd também, né? Também fica aí como uma boa também, tá? opção secundária. 1,61. Só que é como eu disse, eu não descarto ser 2-0 pro Furacão também não. O Atlético tem bem mais time, se tiver num dia inspirado, pode muito bem fazer 2-0 ali. Por isso, eu acho que acaba sendo realmente mais seguro o mais de 1,5 gols aí. A gente tá bem protegido, véio. Só 3 placares vão dar red, tá? 0-0, 1-0 para um dos dois lados. Qualquer outro é green. Muito bem, então dica dada aí para Amazonas e CAP, né, o mais de 1,5 gols. Bom, agora a gente fecha com Série B, Remo e Cuiabá, né? Duelo do Norte contra o Centro-Oeste, sábado, 4 da tarde, né? O jogo que vai abrir esse sábado de Série B, lá no Mangueirão, onde Matheus Montenegro conhece bastante, né? Gosto muito, gosto muito. Leão contra Dourado. Um belíssimo jogo, tá? Um joguinho muito interessante aí. 2 times que, ao meu ver, inclusive, vão brigar pelo acesso. E estão na metade de cima, né? Os dois. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma ilustrada? O momento recente nem é tão bom assim, né? Sobretudo do Cuiabá. Né? O Cuiabá, 3 derrotas seguidas. A última derrota foi inacreditável, inclusive. Já a gente vai dar uma olhadinha quanto a isso. O Remo se recuperou de uma sequência ruim que vinha, mas estão ali os dois times, ó, já estão aparecendo. Não preciso nem mexer aqui a tabela. O Remo em quinto com 23 pontos e o Cuiabá com 21. São 2 times, inclusive, que podem dormir no G4, né, ao fim dessa rodada aí. Obviamente, a gente tá gravando aqui antes de saber, na sexta-feira teve jogo já, né, também? Isso. Ainda não saiu o jogo da sexta, que eu me esqueci qual foi. É o do Curitiba, né? Acho que não influencia não, que tá na frente é verdade, deles, é verdade. Bom, bem lembrado. Então, vamos ver os confrontos recentes, começando pelo Remo, que vinha numa sequência ruim, mas conseguiu vencer de virada, né, o Atlético. Cara, virada no final, 2 golzinhos do Pedro Rocha. Isso, desencantando, né? Inclusive a primeira vitória do Antônio Oliveira, né? Ele não tinha vencido ainda com o Ele estreou contra o Atlético Paranaense, né? Salvo engano. A primeira vitória dele no ano, né? No futebol. É mesmo, loucura. Que nem no Sport ele não tinha vencido e agora nos primeiros jogos do Arrema ele também não venceu. E aí perdeu o clássico, então já estava até pressionado, né? Sofrendo muita pressão. É isso, né? Antes, 2 derrotas, né? O clássico pro Paysandu e fora pro Atlético Paranaense, mas são derrotas até aceitáveis, né? Relativamente aceitáveis. Aí venceu em casa o Operário, fora perdeu do CRB e em casa empatou com Volta Redonda, tropeçou, venceu o Vila Nova em casa. Né? Em casa ele só perdeu do Paysandu, se não me engano, é isso? Como mandante, sim. Cara, tem uma parada que o Remo ele começou muito bem. Eu acho que ele chegou até a assumir a liderança um período, mas ele ficou muito ali em segundo, terceiro lugar. E aí no retrospecto recente que ele caiu um pouco de produção. Né? Se a gente puxa aí um recorte dos últimos 8 jogos, ele só tem 3 vitórias. Para um time ali de G4 não é muita coisa, né? Mas venceu esse último jogo de virada, deu uma empolgada em casa agora contra o Cuiabá. Eu acho que o Remo chega como favorito para esse jogo, tá? Principalmente considerando esse momento recente aí do Cuiabá, né? A gente até destacou
que, pô, as derrotas fora para Novo Horizontino e Coritiba tá até ok, né? Acho que são segundo e terceiro lugar, inclusive, aceitáveis demais. Agora, perder em casa pro Botafogo de Ribeirão, aí realmente já escancara aí que a situação é um pouco mais crítica do que se esperava, até porque não marcou gol em nenhum desses 3 jogos. Isso, o Botafogo só tinha vencido um jogo como visitante no ano, né? Que tinha sido aquele 4-1 no Atlético Paranaense e venceu o Cuiabá. Pois é. Né? E as vitórias anteriores do Cuiabá foram contra 2 times da zona de rebaixamento, né? Atlético e Paysandu. Lanterna e vice-lanterna. Isso. Digas de passagem, né? E aí perdeu do Novo Horizontino, né? Como a gente já disse. Realmente não tem uma boa campanha, não, viu? Nos últimos 7 jogos são 4 derrotas e 3 vitórias, é isso? 3 vitórias. Ele teve 3 vitórias seguidas, agora 3 derrotas seguidas. Isso, muito bem. Então, realmente passa menos confiança do que o Remo, sobretudo por jogar em casa. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. E aí, vamos... A vitória do Leão Paraense ao meu ver, né? Pois é, as odds elas estão mais niveladas do que deveriam estar. Eu enxergo um favoritismo um pouco maior para o Remo, tá? Cara, eu até, pelo que eu acompanho na Série B, eu até acho que o Remo joga mais bola do que o Paysandu, ou do que o Cuiabá, tá? Tá jogando em casa no Mangueirão, que é um fator que pesa muito. A torcida do Remo é sensacional, fenômeno azul, né? Torcida absurda, empurra o time. E ainda o fator que vem de uma vitória meio que para dar aquele desafogo, né? Vinha de 2 derrotas seguidas, venceu de virada, com gol no finalzinho, um gol no final também, sempre dá aquela empolgada, com Pedro Rocha, né? Que é um dos principais jogadores ali da equipe. Eu acho que dá essa empolgada, dá essa animada, e ao meu ver, essa odd do Remo ela tá mais alta do que deveria, tá? E por isso vamos focar apenas no Remo para esse confronto. A opção que eu gosto muito vai ser o seguinte: lá no nosso Criar Aposta, a gente vai combinar o dupla hipótese do Remo com mais de 0,5 gols do Remo, tá? O que quer dizer isso aqui? A gente vai estar no Remo ou empate tirando o 0-0. A gente tá no dupla hipótese do Remo desconsiderando o 0-0. Qualquer outro placar que o Remo vença ou empate vai ser green na nossa aposta. Por que eu gosto daqui? Se eventualmente tiver um empate com gols, a gente vai estar no green também, né? Na vitória seca, obviamente, ele teria que vencer. Então, acho que essa opção aqui, ela é bem... Acho não, com certeza, né? É um fato. Mas ela é bem mais segura. Quase que a odd do gol do Remo tava boa, hein? 1,42. Cara, se não sair um golzinho do Remo ali com 20 minutos de jogo, o apostador que quiser pegar em ao vivo, é até melhor. E essa aqui, inclusive, vai ser não só a nossa dica do Tipster, mas a Hotbet desse sabadão aí. Confiamos muito nessa aposta, por isso a gente vai com stake dobrada nela. Muito bem, então dupla hipótese do Remo e gol do Remo, nossa dica aí para esse sabadão, nossa principal dica, nossa Hotbet. E com isso a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Aquele joinha maroto, né, para dar aquela crescida no canal, compartilha com a galera, comenta aí, deixa o seu comentário para você. Qual a melhor dica aí para esse sabadão de futebol? Diz aí, também super importante aí a sua participação aqui no canal. Quer seguir a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. É isso, tamo junto e até a próxima. Isso, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Valeu, tamo junto.